Seu cachorro não é seu filho. Seu gato não é seu bebê. E, no entanto, algo dentro do seu cérebro insiste em tratá-lo como se fosse. Por que sentimos uma conexão tão intensa com um animal que não pertence à nossa espécie? Por que nos dói quando ele sofre, nos alegra quando ele nos olha e nos importamos mais com o bem-estar dele do que com a opinião de muitas pessoas? E por que a sociedade faz questão de julgar esse vínculo como algo exagerado, infantil ou até ridículo? O que está acontecendo realmente dentro da nossa mente quando chamamos de meu filho um ser coberto de pelos? Que força invisível nos empurra a cuidar, proteger e amar assim? Se você já se fez estas perguntas, fique por aqui, porque a resposta não está na loucura, mas na ciência e na evolução humana. A cena é familiar. Redes sociais cheias de fotos de pets, comemorações de aniversário, carrinhos para cachorros, nomes carinhosos e rotinas que se parecem muito com as de uma família com filhos. De fora, tudo isso parece excessivo. De dentro, parece absolutamente natural. E é aí que surge o conflito. Enquanto alguns observam com ironia, outros vivem esse vínculo como algo profundo, autêntico e emocionalmente necessário. O que poucas pessoas entendem é que esse comportamento não surgiu do nada. Não é uma moda moderna nem uma consequência superficial da internet. É o resultado direto de como nosso cérebro é construído e de milhares de anos de convivência entre humanos e animais. Quando você olha para o seu pet, quando fala com ele, quando se preocupa com a felicidade dele, não está agindo contra a lógica. Está obedecendo a mecanismos psicológicos muito antigos que evoluíram para garantir nossa sobrevivência como espécie. Para entender por que tratamos nossos pets como se fossem nossos filhos, primeiro devemos olhar para dentro, para a química do nosso cérebro, porque é aí que tudo começa. Tudo começa em um lugar que não podemos ver, mas que governa grande parte das nossas decisões: a química do cérebro. Quando você olha seu cachorro nos olhos, quando seu gato se aconchega ao seu lado e ronrona, algo muito concreto acontece dentro de você. Seu cérebro libera ocitocina, o mesmo hormônio que é ativado quando uma mãe observa seu recém-nascido. Não é uma metáfora poética, é um processo biológico real. O corpo não distingue se o vínculo é com um bebê humano ou com um animal. A reação química é praticamente a mesma. Em 2015, um estudo publicado na revista Science demonstrou que os cachorros ativam exatamente o mesmo circuito neurológico de apego que os bebês humanos. O cérebro humano, quando se trata de gerar vínculos emocionais profundos, não tem um sistema de verificação de espécie. Para ele, o estímulo é claro: contato visual, proximidade, dependência e resposta emocional. O resultado é um laço de apego tão intenso que, a nível químico, não se diferencia do que sentimos por nossos próprios filhos. Mas o que é realmente fascinante é que isso não aconteceu por acaso. Os cães não chegaram a este ponto por acidente. Durante mais de 15 mil anos de domesticação, eles evoluíram ao nosso lado, aprendendo a ativar esses mecanismos. Desenvolveram olhos grandes e expressivos, movimentos desajeitados que lembram os de um bebê, inclinações de cabeça que despertam ternura e sons que se parecem inquietantemente com o choro de uma criança humana. De alguma forma, aprenderam a falar diretamente a linguagem emocional do nosso cérebro. Não é exagero dizer que exploraram uma fraqueza biológica. Ativaram nossos instintos parentais mais profundos e nós caímos na armadilha sem resistência. Cada olhar prolongado, cada gesto de dependência reforça o circuito. O cérebro libera ocitocina. O vínculo se fortalece e o desejo de cuidar aumenta. Os gatos, embora pareçam mais independentes, jogam um jogo igualmente sofisticado. O ronronar de um gato ocorre em uma frequência surpreendentemente semelhante à do choro de um bebê humano. Não é um som agradável por acaso, é uma vibração que ativa zonas muito primitivas do cérebro mamífero, aquelas que respondem automaticamente à necessidade de proteger e cuidar. Quando seu gato ronrona, seu cérebro recebe uma mensagem clara, embora inconsciente: este ser depende de você. Do ponto de vista racional, sabemos que um cachorro não é um filho e que um gato não é um bebê. Mas o cérebro emocional não opera com lógica, opera com estímulos.
E esses estímulos foram cuidadosamente aperfeiçoados por milhares de anos de convivência e adaptação mútua. Por isso, quando alguém diz que trata seu pet como um filho, não está confuso. Está respondendo exatamente como sua biologia espera que faça. Existe uma razão muito específica pela qual os filhotes de cachorro e gato nos parecem irresistivelmente adoráveis. E isso não tem nada a ver com cultura nem com modas. Tem a ver com um mecanismo psicológico chamado esquema do bebê. Trata-se de um conjunto de traços físicos que o cérebro humano interpreta automaticamente como um sinal de vulnerabilidade e necessidade de cuidado. Olhos grandes em relação ao rosto, faces arredondadas, narizes pequenos, movimentos desajeitados e descoordenados. São as mesmas características que fazem com que um bebê humano nos pareça digno de proteção, mesmo quando chora às 3 da manhã. A evolução projetou esse sistema para garantir que não abandonássemos nossos filhotes em momentos de estresse. Mas esse sistema não inclui um filtro que distinga entre espécies. O cérebro não para verificar se o ser à nossa frente é humano ou animal. Ele apenas reconhece o sinal. E quando o reconhece, reage. Por isso, quando você olha para o rosto do seu cachorro ou do seu gato, seu cérebro ativa as mesmas regiões que se acendem ao observar um bebê humano. Pesquisas neurológicas demonstraram que, ao ver animais jovens, as mesmas áreas cerebrais relacionadas à recompensa são estimuladas, especialmente o núcleo accumbens, o centro do prazer e da motivação. Em termos simples, o rosto do seu pet produz uma verdadeira descarga de dopamina. Cuidar dele, mimá-lo e protegê-lo não só traz uma sensação boa no nível emocional, mas é literalmente gratificante no nível químico. Isso explica por que fazemos coisas que de fora parecem exageradas. Comprar brinquedos, preparar comidas especiais, falar com eles com voz infantil. Não é uma questão de esquisitice ou excesso, é que o cérebro está sendo recompensado por esse comportamento. Cada gesto de cuidado ativa uma pequena descarga de prazer que reforça a conduta e a transforma em um hábito. Nesse processo, não somos completamente conscientes do que acontece. Acreditamos que mimamos nosso pet porque queremos, mas na verdade, estamos respondendo a um sistema de incentivos biológicos muito poderoso. O rosto do seu pet se torna uma ferramenta psicológica que reforça o vínculo repetidamente. Você não está mimando seu animal porque você é estranho. Você faz isso porque seu cérebro está sendo quimicamente subornado para fazê-lo. Para entender por que esse vínculo com os pets se tornou tão intenso na vida moderna, é preciso observar como mudamos como sociedade. Nós, seres humanos, não evoluímos para viver isolados. Durante milhares de anos, sobrevivemos em pequenas tribos, cercados de contato constante, cooperação e relações profundas. Nosso cérebro é projetado para a conexão social, para o cuidado mútuo e para ocupar papéis claros dentro de um grupo. No entanto, a vida contemporânea se afasta cada vez mais desse modelo. Vivemos sozinhos com mais frequência, trabalhamos à distância, passamos horas interagindo com telas e consumindo a vida de outros em vez de construir comunidades próprias. A sensação de isolamento nem sempre é evidente, mas se acumula lentamente e deixa um vazio emocional difícil de ignorar. Nesse contexto, os pets entram em cena de uma forma poderosa. Eles oferecem afeto incondicional, presença constante e uma relação livre de expectativas complexas. Proporcionam algo que o cérebro humano precisa desesperadamente: alguém para cuidar. Para muitas pessoas que não têm filhos, seja por decisão pessoal, circunstâncias ou simplesmente pelo momento da vida em que se encontram, os pets satisfazem essa necessidade profunda de responsabilidade e vínculo. Diferente das relações humanas, os animais não julgam, não abandonam, nem impõem condições emocionais difíceis de manejar. Não cancelam planos, não desaparecem sem explicação e não exigem uma versão perfeita de nós mesmos. Em um mundo cheio de relações frágeis e complicadas, os pets oferecem estabilidade e simplicidade emocional. São uma fonte constante de rotina, propósito e consolo.
Isso não significa que eles substituam as relações humanas, mas sim que atuam como um complemento. Preenchem um espaço que a estrutura social moderna deixou vazio. E, nesse espaço, o vínculo se fortalece até parecer e ser sentido, tão profundo quanto o de uma relação familiar. O cérebro humano tem uma tendência muito clara e muito antiga: ver traços humanos em tudo o que o rodeia. Esse fenômeno se chama antropomorfização e não é um erro do pensamento moderno, mas um viés cognitivo profundamente integrado em nossa psicologia. É a razão pela qual vemos rostos nas nuvens, personalidade nos objetos e emoções humanas nos animais. Nosso cérebro é projetado para interpretar o mundo dessa maneira. Quando seu cachorro rasga um sapato e depois te olha com o que parece ser uma expressão de culpa, você não está imaginando esse olhar. O que acontece é que seu cérebro interpreta automaticamente essa expressão através de um filtro humano. Na realidade, esse gesto não é arrependimento. É uma resposta de submissão. O animal reage ao seu tom de voz, à sua postura corporal, à tensão no ambiente. Mas sua mente traduz esse comportamento como culpa, porque é isso que essa expressão significaria em um rosto humano. Isso não acontece porque somos ingênuos ou pouco racionais. Pelo contrário, esse mecanismo foi crucial para a sobrevivência de nossos antepassados. Interpretar intenções, emoções e comportamentos em outros seres vivos permitiu antecipar perigos, gerar empatia e estabelecer alianças com animais domesticados. Foi uma ferramenta evolutiva poderosa que ajudou a construir a relação entre humanos e animais que conhecemos hoje. O problema é que esse mesmo mecanismo nos leva a projetar pensamentos complexos e emoções profundas em nossos pets. Atribuímos a eles motivações, opiniões e sentimentos que se encaixam perfeitamente em uma narrativa humana. Falamos com eles como se entendessem cada palavra. Mantemos conversas unilaterais e assumimos que desfrutam de experiências que, na realidade, apenas toleram. Mas o cérebro não distingue entre interpretação e realidade. Para ele, o pet deixa de ser simplesmente um animal e se torna uma pequena pessoa com pelos, um companheiro com personalidade própria, estados de espírito e um lugar definido dentro do lar. Esse processo ocorre de forma automática, sem que decidamos conscientemente. E uma vez ativado, reforça ainda mais a sensação de vínculo familiar. Além do vínculo emocional privado, os pets também cumprem uma função importante na forma como nos apresentamos ao mundo. Na psicologia, isso é conhecido como capital social. É o valor simbólico que obtemos ao mostrar certos aspectos de nossa vida que comunicam quem somos, o que nos importa e como queremos ser percebidos. E nesse terreno, os pets se tornam uma ferramenta incrivelmente poderosa. O tipo de animal que temos, a maneira como cuidamos dele e as histórias que compartilhamos sobre ele transmitem mensagens muito claras. Um cachorro adotado sugere compaixão e responsabilidade. Um pet exótico comunica curiosidade e espírito aventureiro. Um animal perfeitamente cuidado reflete controle, dedicação e atenção aos detalhes. Mesmo os traços mais particulares, como um pet com alguma deficiência ou um nome incomum, projetam uma imagem de proximidade, autenticidade e sensibilidade. Tratar o pet como se fosse um filho intensifica ainda mais esse sinal. Comunica que somos pessoas capazes de cuidar, de nos comprometermos emocionalmente e de priorizar relações profundas acima do superficial. Em uma sociedade onde grande parte da identidade é construída em espaços digitais, os pets se tornam uma forma quase perfeita de expressão pessoal. São reais, geram ternura e permitem transmitir valores sem a necessidade de explicá-los explicitamente. Não é coincidência que o conteúdo relacionado a animais domine as redes sociais. As postagens com pets geram mais interação do que a maioria dos outros temas. Ao compartilhar uma foto, um vídeo ou uma história, não se mostra apenas afeto. Também se participa de uma dinâmica social que reforça a imagem pessoal e recebe validação externa. O que parece um simples gesto cotidiano é, na realidade, um sinal cuidadosamente interpretado por quem observa. Assim, o pet deixa de ser apenas um companheiro do lar
e se transforma em um reflexo visível de nossa identidade. Uma mensagem constante sobre quem somos e como queremos ser vistos. Chegando a este ponto, surge uma pergunta inevitável. Esse vínculo pode ir longe demais? A resposta é sim. Como ocorre com qualquer relação, quando o cuidado com um pet começa a interferir seriamente nas relações humanas, na estabilidade financeira, ou, o mais importante, no bem-estar real do próprio animal, o problema já não é o amor, mas o desequilíbrio. Vestir um cachorro com uma fantasia para uma foto pode ser inofensivo. Endividar-se completamente para organizar um casamento para pets já é outra história. No entanto, para a maioria das pessoas, tratar seus pets como se fossem filhos não é prejudicial nem patológico. É uma expressão profundamente humana. Não substitui as relações humanas, as complementa. Não é uma confusão sobre a natureza do animal, é uma resposta emocional coerente com a forma como nosso cérebro funciona. No entanto, não é uma ilusão. É amor interpretado através do filtro da psicologia evolutiva. E aqui aparece a reviravolta final, que muda completamente a perspectiva. Quando julgamos quem trata seus pets como filhos, na verdade estamos ignorando o ponto central. Não o fazem porque não entendam que são animais. Fazem-no porque o cérebro humano é projetado para se vincular, para cuidar e para amar. É uma maquinaria biológica criada para formar laços profundos, e os pets se encaixam perfeitamente nesse molde. Durante milhares de anos, esses animais evoluíram ao nosso lado, aprendendo a ativar exatamente esses mecanismos. Aprenderam a nos olhar de certa forma, a emitir certos sons, a se comportar de maneiras que despertam nossas respostas mais primitivas. Não é coincidência. É o resultado de 15 mil anos de convivência e adaptação mútua. Então, da próxima vez que alguém te olhar com desaprovação por chamar seu cachorro de filho, ou por escolher cuidadosamente a comida do seu gato, lembre-se disso. Você não está exagerando. Você não está confuso. Você está sendo humano. E seu pet não é ingênuo. Ele é o produto perfeito de uma relação evolutiva que sabe exatamente como ganhar seu carinho, sua proteção e, claro, seus melhores petiscos e cuidados. E se algum dia você se pegar falando com seu pet sobre o seu dia, não se preocupe. Segundo a psicologia, isso é completamente normal.